Namo Vishnupadaya Radhikaya Prigatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Shri Krishna Lila Katnis Lakshana Dhari Madhuri Gunashaitam Varam Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shrafa Namami Vedandina Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Dirtai Kariji Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavakasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinyaraditvam, Nama Charanantika, Nama Javadharma Ki Jai, Bhaktivinoda Thakur Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Guru Parampara. Então, voltando aqui ao nosso belíssimo Javadharma, estamos no capítulo 37, né, há 2,5 capítulos do término dele, intitulado Shringararasa, Swarupa e Vipralambha. Shringararasa, a gente se lembra, são esse relacionamento dulcíssimo entre Radha e Krishna, né, e algumas outras moças. Swarupa é a forma intrínseca e Vipralambha é o sentimento de saudade. Então, né, o Vijaya perguntando várias coisas aqui para o Goswami, em especial agora algumas divisões de Purva Raga, né? Aquela Raga, a gente sabe que aquela sede intensa por se ver Krishna. Purva é uma antecipação, são sentimentos que esses seres têm antes de se encontrar, né? De ter um relacionamento mesmo com Krishna. Então, né, a gente parou aqui, Goswami, um pouquinho antes, Vijaya fala assim, qual é a natureza de Chinta aqui? O Goswami diz que Chinta é a meditação na qual uma pessoa alcança a companhia do seu amado, tais como informá-lo sobre a sua própria condição por meio de um brahmana ou mandando uma carta. Esses são sintomas, desculpa, seus sintomas são ficar rolando na cama, ficar suspirando de forma profunda e olhando, assim, ficar olhando para nada, digamos assim. Eu voltei só um pouquinho, né? Que a gente parou no meio da conversa. Então, ele está falando vários tipos de um Purvaraga, que é chamado Samanjasa Purvaraga. É o geral. Tem o amadurecido, o intermediário e o geral. Qual é o significado de Smriti? Pergunta Vijay. Goswami responde que é uma absorção profunda, né, de pensamentos, em pensamentos do amado, cuja companhia tem sido experimentada por vê-lo, né, e ouvir sobre ele e sua beleza, seus ornamentos, seus passatempos e seus vários intercâmbios jubilosos. E tudo relacionado a ele. Teu anubhava é tremer, a fadiga, mudar a cor corpórea, lágrimas, um desapego, a renúncia e também um suspiro profundo. E Gunakirtana, né? Isto é a glorificação das qualidades do Nayaka, ou seja, do herói, do protagonista, tais quais sua forma e beleza, e seu Anubhava inclui, né, o Anubhava, lembrando sempre que é um sentimento interno e o Anubhava é a demonstração daquele sentimento. E seus Anubhavas inclui tremer, né, ficar arrepiado e ficar com a voz embargada, ansiedade, lamentação, acompanhada de loucura, doença, inércia e anseio por morte. Esses 6 sintomas são manifestados em Samanjasa Purva Raga, na mesma extensão que eles estão em Samanjasa Rata, que foi explicado anteriormente,
Na verdade, o rei, a gente ainda está na intermediária. Agora sim que a gente vai para o Sadharana Urva Raga, que é o geral. Urva Raga, geral. Vijaya fala agora, por favor, explique os sintomas de Sadharana Urva Raga. O Goswami diz que ele é exatamente, né, igualzinho a Sadharana Rati, que é, no outro capítulo a gente falou sobre Rati, que é um sinônimo de Bhava. Nesta condição, os 6 primeiros estágios são chamados dashais, até a lamentação e vilapa, né, aparece numa forma assim mais leve. Eu não sinto, continua Goswami dizendo, né, a necessidade de dar exemplo aqui, porque eles são muito simples. Neste tipo de purvaraga, o amante e o amado trocam cartas amorosas, guirlandas e assim por diante, por meio de companheiros muito confidenciais. Caso que companheiro, não pode ser companheiros também. Vijaya fala assim, o que são as kama leka patra, que são as cartas amorosas. Leka são linhas, patra é uma folha, no caso pode ser papel, né? Se bem que um tipo de alguma folha que você escreva, passa essas letras, esses riscos. O Goswami diz que essas cartas amorosas são expressões do sentimento mútuo amoroso na forma de escrita. Existem 2 tipos dessas cartas, Sakshara e Nirakshara. A primeira, ela é escrita com letra, ou inscrições do alfabeto. E Nirakshara, aquelas que não se usam letras. Você fala aí, pergunta, vem cá, quais são essas Nirakshara, que são feitas sem letras? O Sam me disse que um exemplo é, dessa carta é uma meia-lua, né, feita para impressão de uma unha numa folha avermelhada, sem nenhuma outra marca ou sem nenhuma outra letra. E Sakshara, ou seja, escrito, né, com letras. Essas cartas são trocadas entre um Nayaka e uma Nayika, né, que eles tiveram escrito com a seu próprio punho, expressando seu estado emocional profundo numa linguagem natural, espontânea. Essas cartas amorosas estão escritas com tintas coloridas, que são obtidas dos minerais das montanhas, por também você pressionar, prensar, na verdade, flores vermelhas, ou por meio do pó chamado cúrcuma. Então, lembrando sempre que a gente pode ver que as letras são vermelhas, as inscrições vermelhas, a folha é vermelha, porque vermelha é a cor de iraga dessa paixão transcendental. E é interessante que Govardhana fornece, tem uma descrição de Govardhana que ela fornece esses minerais, onde eles extraem essas tintas. Pétalas de flores, né, grandes, são usadas no lugar de papel para escrevê-las. E essas letras são feitas com fibras do talo de lótus. Então, na verdade, é praticamente uma costura com talos em folhas. Aí Vijaya fala assim, qual é o desenvolvimento gradual de Purva Raga? Alguns dizem que a afeição surge
primeiramente, simplesmente por ver o seu amado. Isto é seguido pela contemplação, apego, fazer um voto, desejar encontro, ficar insone, emaciação, né, ficar emaciado, o desgosto por perder o gosto por outras coisas, e também a perda do recato, a loucura, cair inconsciente e aspirar pela morte. Tudo nessa hora. Tal é a extensão da intensidade de cama, no sentido aqui prema, né? Cama ela pode ser usada dependendo do contexto, como a luxúria, né? A luxúria, na verdade, cama literalmente é desejo, o desejo da matéria, mas o desejo por satisfazer a Krishna também. Purvaraga manifesta tanto no Nayaka quanto na Naika. Porém, ele aparece primeiramente nas meninas, nas Naikas, nas heroínas protagonistas. Então, no Nayaka. E Vijaya fala, e o que é mana? Né? Termo bem conhecido, pelo menos. Sempre ouve falar que Radharani está em mana, é Manini, a vezes é chamada Manini, Manini é aquela que tem mana, é aquele filmezinho, né? Bom, mas ele vai explicar. O Goswami diz assim, mana é o bhava que, é, que impede o Nayaka e a Nayaka de se ocupar nas suas atividades acalentadas, né, desejadas, de se abraçar, olhar um para o outro, se beijar, falar de uma forma muito prazerosa e assim por diante. Embora eles, né, estejam no mesmo lugar e dividam, compartilhem, na verdade, um profundo apego um pelo outro. Mana faz com que o aparecimento de Sancharibhavas, tais como a dúvida, a ira, a inquietude, o orgulho, o ciúme, os sentimentos ocultos, a culpa, né? E pensamentos muito sérios aconteçam. Então, não tem aquelas histórias que Radharani fica com raiva, inclusive aquele desenho, aquela ilustração, acho que outro dia até foi a própria, ah, alguém mostrou esse desenho, a Mani Manjari, acho que foi a própria Mani Manjari que mostrou, que é um padrão na nossa linhagem aqui da gente, né, de Gurudeva, que ele mostra Radharani assim, evitando Krishna, né? Krishna todo assim, choroso, e Radharani assim, meio que, não quero saber nada de você. Então, é uma característica de Mana, né? Quando Radharani fica com raiva, porque Krishna deu um vacilo, de alguma forma, né? Na verdade, é dito que esse Mana, ele acontece para incrementar o amor deles, né? Então, a gente até comparou como um certo ciúme, né? Um ciúme saudável entre um casal aqui desse mundo, ou de outro mundo material. E existe um certo ciúme saudável, que às vezes a moça até fala, né? Ou o outro, ou o moço, poxa, ele não liga para mim, ele não me repara. Ah, eu estava falando com outra pessoa ali, né, de outro sexo ali, e ele não estava nem aí. Quer dizer, não, um leve ciúme, não é uma coisa exagerada, é até saudável. Não, por onde você andou? Você está falando do quê? Que denota que ele repara, ele ou ela, ele repara, fala, ah, poxa, ele tá cuidando de mim, ele tá com um certo ciúminho, ele gosta de mim. Que a diferença, em geral, não é muito boa, né? Assim, no âmbito amoroso. Então, mana, acontece isso, aumenta esse amor dele, incrementa esse amor. E quais são os princípios ali que permeiam mana? O Goswami diz assim, a base de mana é pranaya. Geralmente, mana não surge antes do estágio de pranaya. E mesmo se isso acontecer,
é somente no estado ainda não maduro, contraído. Existem dois tipos de mana: mana com causa e mana sem causa. Sarreto e nirreto. Aí já pergunta, e qual é esse mana com causa, que tem uma causa? Você me diz, Irshia, que são sentimentos de ciúme, surge no coração da Naika quando ela vê ou ouve sobre, né, o Nayaka, seu amado, se comportando com, com uma afeição especial por uma Naika, né, por outra moça, do grupo rival ou marginal. Marginal no sentido que nem tá lá nem cá, né? Que marginal, que é bandido, né? Claro. Que é o Tatashta e Vipaksha. Vipaksha seria um grupo rival. Quando esse Irshá, quando esse ciúme se torna assim, satura, se desenvolve muito por pranaya, ele desenvolve em sarreto mana, ou seja, esse mana com causa, né? Existe uma causa, aconteceu, eu vi, Paraná, então aquilo surgiu ali. É dito que, assim como não existe medo, baia, sem sneha, né, sem um apego, similarmente, não pode haver irshia sem pranaya, ou seja, não pode haver esse sentimento de ciúme sem pranaya, que é uma forma, um desenvolvimento de prema, que a gente viu. Pranaya, raga, nuraga e assim por diante. Prana é como nós somos uma vida só, né? Temos o mesmo pranaya. Quando o amado se identifica com o amante, não tem diferença entre mim e você. Desse modo, essas várias expressões de mana somente iluminam a intensidade de prema entre o Nayaka e a Nayaka, desculpa, o Nayaka e a Naika, herói e heroína. Então, como a gente falou anteriormente, isso vai aumentar, né, o amor deles. O coração da Naika, da heroína, é imbuído com bhavas tais como uma possessividade intensa pelo amado. Né? Ele é meu, somente meu. Quando ela vê o Nayaka, que está excessivamente apegado a ela, né, favorecendo a rival, né, a menina rival, e brincando com ela fica impaciente, fica inquieta. Certa vez, em Dwaraka, Sri Krishna presenteou uma flor parijata a Sri Rukmini. Então, Dwaraka, sabe que Krishna ele vive com várias rainhas, ele tem 16.108 palácios, e em cada palácio tem uma expansão dele, uma rainha diferente. Até quando Narada Muni foi visitar Krishna, ele fica impressionado, que ele entra no palácio, aí vê Krishna com o Rukmini, um exemplo, fazendo uma atividade chique, brincando, sei lá o quê. Aí ele vai para o outro e vê Krishna com Satyabhama, né, jogando xadrez, qualquer coisa assim. E ele fica, caramba, eu vou. Cada um, Krishna está agindo de uma forma é, diferente, com uma esposa diferente, com filhos diferentes, e assim por diante. Aí eles dizem que um yogi muito poderoso, ele pode se expandir, mas diz que cada forma dele age da mesma maneira. Eu não sei, eu não me lembro se são 7 ou 9, ele tem um limite. Né? Esse yoga, ele expande em, digamos, Priya se expande em 7 Priyas, mas se um Priya está falando aqui, o outro Priya tem que estar falando. Diz que eles, é como se fossem réplicas, né, que imitasse ali.
no que li pelo o poder. Mas Krishna não. Krishna, cada um estava fazendo uma coisa diferente, horário diferente, e assim por diante. Então, certa vez, né, Krishna presenteou com uma flor parijata, que é uma flor que dá nos céus, né, no reino de Indra. Contudo, embora as rainhas ouvissem sobre esse incidente, somente o coração de Satyabhama ficou assim sobrecarregado de mana, ficou com ciúme. Por que deu para ela? Esse mana dela surgiu quando ela entendeu a posição única concedida à sua rival. Né? Ela não gostou nem um pouco e vai, passatempo vai se desdobrar porque ela vai com Krishna ah, numa, numa jornada assim, bélica. Né? Ele vai até Narakasura a libertar umas pessoas que estavam presas lá. Então ele vai até lá, mata Narakasura e na volta, ele está junto com ela, Satyabhama. E na volta, ele passa pelo o planeta de Indra. Na verdade, ele vai recuperar os brincos de Aditi, ele vai recuperar, Krishna vai recuperar umas posses de Indra e de Aditi, que é a mãe dos Devas. E quando ele passa, Krishna e ela, ela pede uma árvore parijata. Ela está com raiva, então ela não quer só uma flor, ela quer uma árvore. E Krishna pega essa árvore, é, põe em Garuda, aquele pássaro, que é o veículo de Vishnu, de Krishna, e leva essa flor lá para o palácio dela. Ou seja, ela não queria só uma, ela queria coisa mais. Pô, você deu uma flor parijata, que é uma coisa rara, né, que no planeta Terra não existe. Deu para ela, mas eu quero agora uma árvore, não quero uma florzinha. Aí foi lá e ela ficou mais tranquilinha. Então, vê que, né, esse desejo dela faz surgir várias, várias lilas. A Vidya fala, ah, é legal. Sridhara Swami, que é um comentador do Srimad Bhagavatam, ele fala que qual é a importância da riqueza, né, que Indra é super rico, se você não entende que essa riqueza toda é para Krishna. Porque Indra, ele acaba brigando com Krishna. Ah, você está roubando uma árvore aqui. E lembrando que ele tinha favorecido, Krishna tinha favorecido o próprio Indra. E como a gente sabe, Indra quer dizer os sentidos também. Isso serve para a gente, que às vezes Krishna favorece a gente, mesmo assim a gente briga com Deus. Ah, eu quero mais isso, né? Ou seja, que a gente quer que Deus se torne nosso escravo nos nossos sentidos. E Indra mais ou menos faz esse papel. Então, voltando aqui, Vijay. Quantos modos existem de descobrir a posição especial das rivais? Vipaksha, Vaishishtiya. Você me diz, olha, existem três modos. Ouvindo, Shruta, por conclusão, inferência, e por ver, Drishta. Aí ele falou, como é assim ouvir? O Swami diz, Shruta, Vipaksha, Vaishishtiya, esse, você descobrir a posição das rivais, né, ouvindo. Isso surge quando a Naika, a heroína, ouve de uma Priya Saki, de uma amiga querida, ou de um papagaio sobre os passatempos do seu amado com uma rival. Né? Então, ela vai descobrir, porque a gente sabe que os papagaios, eles repetem as coisas, e os papagaios, né, fazem parte do escopo ali de Vrindavan, né? E que também sempre conspiram para a união do casal. Ou, às vezes, para a separação, para que a união seja mais saborosa. E Vrindadevi, ela tem um esquadrão de papagaios, né, que são os olheiros dela.
E anumati, ou seja, por meio de inferência, de conclusão, né? Goswami diz que isso ocorre quando a moça vê que o corpo do seu amado está com evidências de passatempos amorosos com outra moça, ou quando ela ouve o seu amado, de forma inadvertida, dizer o nome da rival, ou mesmo quando ela vê a sua rival num sonho. Então, né, às vezes Krishna ele vem com umas marcas de arranhado no peito, com a roupa meio desalinhada. Então, ou seja, você conclui, ela se conclui, né, que é o Anumati, aqui no caso, vai lá, concluiu que ele deve ter ficado com alguém. Ou então, quando fala sem querer um ato falho, como diria o Freud, quando fala assim, um ato falho, fala o nome da amada. Não, é que, né, de repente, Krishna fala com a Radharani, porque, ó, eu te amo, Chandra. Eu falei, oh, Radharani, por que ele fala o nome de Chandra aqui? Ou quando sonha com a rival. As marcas da união vistas nos corpos do herói e de uma rival são chamadas de Boganka. Boganka. E falar o nome da rival, né, se chama Gotra Scalana. Quando isso ocorre, a moça sente que isso é mais doloroso que a própria morte. Mas está escondendo de mim, se encontrou com outra. Vijaya, eu gostaria de ouvir um exemplo de Gotra Scalana, né, quando ele fala o nome de alguém. Gotra quer dizer linhagem. Goswami, certa vez, quando Krishna estava retornando para sua casa, após passar um tempo em Srimati Radhika, ele de repente encontrou-se com Chandravali, a rival. Sri Krishna perguntou para ela: Ora, está tudo bom com você? Quando Chandravali ouviu Krishna falando assim, ela ficou com muita raiva e replicou: Ó oh, Kamsa, você está bem? Krishna ficou surpreso e falou para ela: Ó oh, belíssima, por que você está assim confusa? Chandravali ficou avermelhada, com raiva, e respondeu assim, rapidamente: Aonde é que você viu Radha por aí? Né? Onde foi que você encontrou com ela? Você viu? Então, Krishna entendeu a situação e pensou para si mesmo, né? Ah, eu me dirigi a Chandravali com o nome de Radha, por erro, né? Vacilei. Entendendo seu próprio erro, ele ficou assim envergonhado e baixou sua cabeça. Krishna é um artista. Ele também estava rindo assim suavemente, né, por ver a espontaneidade e a eloquência de Chandravali, que resultou do seu irsha, do seu ciúme. Possa este Hari, que dissipa todas as misérias, que ele possa nos proteger. Né? Então, esse é um exemplo dessa situação. Aí Vidya fala assim: qual é o entendimento da posição particular de uma rival ah, por meio do sonho, o terceiro caso ali, né? Swapnadrishta Vipaksha Vaishishtiya. As atividades de Krishna e seus amigos Vidushaka, é, enquanto os sonhos são exemplos disso. Por exemplo, numa ocasião, Krishna e Chandravali estavam dormindo na mesma cama após passatempos amorosos no Krida Kundya, ou seja, no bosque de prazeres. Enquanto dormiam, na verdade sonhavam, Krishna diz: Ó oh, Radhe, eu prometo a você que somente você é minha mais amada. Somente você está dentro e fora do meu coração. É somente você que está na minha frente, atrás de mim, em todos os lugares. O que mais posso dizer? Somente você está presente na minha casa, em Govardhana.
e nos vales florestais. Quando Chandravali, viste Krishna falando disso neste sonho, ela levantou-se da cama de vida humana, surgiu um coração e ó, foi embora. Agora, aqui está um dos sonhos de Madhumangala, que é aquele amigo de Krishna, brincalhão, comilão. Na verdade, Narada Muni é uma expansão de Madhumangala. Certa vez estava dormindo numa plataforma assim elevada, fora de um bosque, no qual Krishna e Chandravali estavam ocupados em passatempos felizes. E, no seu sonho, ele diz assim: Ó oh, Madhavi, Krishna está falando de uma forma muito hábil e é, favorecendo a Saki de Chandravali chamada Padma, apenas para enganá-la. Tente trazer Radha aqui rapidamente, de forma que ela possa se encontrar com Krishna. Não se preocupe. Quando Chandravali ouviu Madhumangala falando isso no seu sonho, ela ficou arrasada. Então, Madhumangala estava ali, fora do Kunda, Krishna papá, e começou a falar, sonhando. Quando Chandravali ouviu Madhumangala falando, ela ficou muito arrasada. Nessa hora, Padma estava sentado perto de um bosque. E quando ela viu a condição de Chandravali, ela disse a Shaibya. Então, assim como Srimati Radharani tem duas companheiras que estão mais com elas, que é Vishaka e Lalita, a rival, né, tem Padma e Shaibya. São similares. Então, de novo, nessa hora, Padma, que é mais ou menos parecido com Lalita e a outra Vishaka, estava sentado perto do Kundi, ali do bosque. E quando ela viu a condição de Chandravali, ela disse para sua amiga Shaibya: Ó, Saki, ó amiga, veja quão miserável, né, está a face de Chandravali. Como é que ela se tornou desde que ela ouviu, né, Madhumangala falando em seu sonho. Olha, atrasada aí. Ela então, né, ficou com a cabeça, ficou cabisbaixa e queimando, né, ela estava queimando de pesar. Ela ficou super triste. E já fala assim: o que é ver diretamente, Darshana? Isto significa que a moça vê diretamente o rapaz ocupado em passatempos com outra moçoila. Então, ele está falando desses três tipos de mana, desse ciúme, que surgem com causa. Okay? Agora, ele vai passar para esse ciúme que não tem uma causa aparente. Né? Então, o outro tem: você viu, você inferiu, você supôs que é aquilo ali. Aí Vidya fala: então, e esse mana sem causa, que é o Nirhetuka mana? Goswami diz que esse mana, que não tem uma causa aparente ali, né, desenvolve-se entre o moço e a moça quando pranaya é aumentado por uma causa aparente de mana, embora não exista causa para mana na realidade. Os panditas, os eruditos, concluíram que eu vou falar ciúme, que esse ciúme é um efeito de pranaya e que esse ciúme sem causa não é nada mais do que a extensão de pranaya que surge dos seus passatempos amorosos, dessas atividades lúdicas, chamadas vilasa. Vilasa. Quando eles chamam isto de sem causa, né? Desculpa, eles chamam isto de mana pranayamana, sem causa, essa ciúme sem causa. As autoridades anteriores também mantêm que os movimentos e os relacionamentos de prema, eles são sinuosos, como o movimento de uma cobra. Por isso que
Krishna é, às vezes, comparado com uma cobra negra, não é, que vem assim, ele não é direto, ele vem circundando, é comendo pelas beiradas, como a gente fala aqui, vem comendo pela beirada, perenel, e quando ele pica a moçoila, né, a pessoa fica completamente encantada, né? Quando ele pica com seu prema, ela fica encantada. Portanto, dois tipos de mana são evidentes nos relacionamentos entre o herói e a heroína. Mana com causa e mana sem causa. O Vyabhichari Bhava, nesse rasa, ou seja, esses sentimentos que vão e vêm, vão, vão e vêm, né? O Vyabhichari, que é igual a Sanchari, que aumentam ah, esses sentimentos. Neste rasa, é você esconder suas emoções e sentimentos. Avarita, né? Você ocultar suas emoções e seus sentimentos. E como é que esse mana sem causa ele é pacificado, ele é acalmado? Como é que isso ocorre? Goswami diz que esse mana ele se acalma por si mesmo. Ele não necessita de uma medida extra. Assim, quando o riso ocorre, então o mana desaparece automaticamente. Contudo, para pacificar o mana com causa, o herói tem que adotar muitos meios apropriados, tais como sama, ou seja, falar palavras de consolo, beda, usar de diplomacia, criar, você adotar um voto, né? Dar presentes, uh, prestar reverências, negligência e indiferença aparente, uma mudança súbita de humor. O sinal de que o mana da moça foi acalmado é que o Nayaka enxuga as suas lágrimas e existe o riso e assim por diante, né? Então, diz que uma vez Radharani estava com muita raiva de Krishna, ele deu um bolo nela, né? Só para explicar um pouquinho isso aqui, explicar não, exemplificar. Então, estava com muita raiva, e Lalita, que é a companheira dela, de Radharani, ela às vezes é muito brava. Fala, mesmo, conta mais com esse garoto, não, esse garoto assim, e falando, e Radharani chorando, ai, garoto, me dá um bolo, fala assim. E elas, todas as meninas juntas, falando mal de Krishna. Falem mal, mas falem de mim. É o lema de Krishna. E elas fizeram um cerco tal que Krishna não conseguia se aproximar dela, não conseguia de jeito nenhum, estava demorando. Pô, nunca demorou tanto assim. O que está vendo? Ele fica enlouquecido e ele fica triste. Krishna fica triste e ele se encontra com Yogamaya Purnamasi, né? Que é a guru, aquela senhora de Vrindavan, cuja expansão é Vrinda Devi, Tulasi Devi. E a gente sabe que Tulasi, ela sempre faz esse encontro amoroso, né? Que a gente até falou aqui do nosso Tilaka, que essa folhinha é justamente Tulasi coladinho em Radha e Krishna, e sem nenhum obstáculo entre eles. Então ela está sempre procurando fazer esse encontro. Vrinda quer dizer juntos também, né? Então ela viu que Krishna está triste, né? E sabe como a avó é? Ela é vó de Krishna, né? De uma certa forma. O que foi, meu filho, meu netinho? O que houve? Ela está brava comigo, não sei como é que eu vou me encontrar com ela mais. Já tentei de tudo. Aí ela fala para ele, ó, faz um negócio, se disfarça de gari, né? De limpadora de rua, e se aproxima dela. Ninguém repara em gari mesmo, pessoal. É uma classe, está nem na classe ali, tipo um páreo. Inclusive, você vê muitas moças varrendo as ruas da Índia, elas cobrem tudo.
pela poeira também, e alguns dizem que é porque ela é uma moça de baixa classe, que está sempre lidando com lixo, né, com estrume, com totô e outras coisas. Aí que a gente fala, pô, uma boa ideia, uma boa ideia. Aí ela falou, faz assim, 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 sabe? Fala, beleza. Aí Krishna se veste de uma moça, né, que limpa a rua. Aí chega perto lá do Kundya. Ninguém reparou mesmo, né, lá perto desse bosquezinho, as meninas continuam falando, Krishna, Krishna, presta, não, cara, é filho, né? E ele começa a levar ré. E você sabe que na Índia, eles, especialmente no interior, eles têm uma vassoura, tem a pequena, que você fica de coca, eles têm uma maior. Em geral, eu vejo isso mais no campo, uma maior, cuja aquela piaçava ali, ela faz um barulhinho bem, ela é uma coisa mais grosseira, assim, não é tão fabricada como daqui, né? Uma piaçava mais longa. Aí ele fala, "Tch", vamos pegar o barulhinho. Aí se aproxima, "Tch", e as meninas falando. Até que ela fala, "Tch, que barulho é esse?" Né? Porque a gente sabe que Krishna às vezes usa a flauta, mas nesse caso ele usou a vassoura. Aí elas começam a. "Ué, mas barulho é suave, é gostoso, né? Nenhuma vassoura tá um som assim, que estranho." Aí olharam e falaram, quem é a menina aí, ó, essa gari, essa varredura de voz. Aí ela fala, eu nunca vi você, minha tá coberta. "Ah, você é daqui?" Aí Krishna disfarçado. Não, não, na verdade, eu varro ali os arredores da casa de Krishna, Nandagal. Olha só. Eu posso falar uma coisa? A moça que está varrendo. Eu não sou ninguém, mas eu estou ouvindo vocês falando de Krishna. Olha, ele não é assim, não. Ele não é um rapaz como todas as moças. Eu, quem sou eu, né? Mas ele não é assim. Inclusive, de novo, né? Como ninguém repara em mim, eu sempre ouço a coisa, vejo as coisas. Ninguém está aqui comigo. E quando eu varro ali perto da casa de Krishna, em Nanda Baba, eu vejo como Krishna sente saudade de você. Quando ele vê uma lótus dourada, ele sai correndo. Quando fala esse nome, ele desmaia. Ele só ama você. Só ama você. Então, o que vocês estão falando não é verdade. A Radharani já amolece. Porém, lá está, minha mais matreira, e ela dá uma olhada assim e vê que tem uma barrinha, né? Embaixo do vestido, do disfarce de Cristo, tem uma barrinha que ela. Esse Krishna está disfarçado. Né? Krishna, na pressa de se encontrar com a Radharani, ele deixou um pedaço da barra do dote dele. Aí vai, tá. Ai, 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 aquele garoto não é fácil, não. E dá uma olhadinha assim, de sorlaio para Radharani. Radharani, sacou logo. Mas aí ele já destruiu essa raivinha dela, entendeu? Ela dá um sorrisinho. Aí Radharani fala assim: olha, não, eu acho que você tem razão. Fala para Krishna. Você tem razão, de repente a gente está julgando Krishna. Eu acho que eu vou me encontrar com ele de novo. Aí Krishna, por dentro, e, e fala assim: Radharani fala: vem cá, é, faz o seguinte: você vai para Nandagrama, ali, né, fala que ele pode vir me ver. Né? E disse uma coisa ainda, que eu vou dar um presente especial para ele. Aí Krishna já fica todo bobo. Não, eu vou para lá agora. Aí ele vai, né? Não vai para lá. Põe a vassoura de lado, troca a roupa e aparece todo felizinho. Olha, eu encontrei com a moça que varre a rua e tudo mais. E ela falou que você quer me ver de novo e que inclusive você vai me dar um presente. Aí Radharani disse, eu vou te dar um presente. E Krishna pensa, sim, partiu para abraçar ela. Aí Radharani fala, Lalita, traz o presente dele. Aí ela traz uma vassoura e dá para Krishna. Fala, agora varre.
Agora você vai varrer o nosso bosque. Aí Krishna fica assim, começa a varrer e todo mundo ri, né? Aí quebra o mana, né? Destrói aquele ciúme. E é o que ele está falando aqui, né? Isso é uma das histórias que falam. Tem outras assim, que falam sobre isso. Aí todo mundo ri. Isso tudo é despercebido, né? Tudo passa a ser despercebido e vai ter outro dia que isso vai acontecer de outra forma. E assim caminha Vrindavan, né? Assim, Vrindavan respira nesses encontros, nessa alegria. É muito legal. Então, voltando aqui, Vijay fala assim, o que é Sama? Que é você se consolar com a palavra. Goswami diz que Sama é o uso de palavras doces, agradáveis e promessas para pacificar a Priya. Não sou eu, Priya, eu sou Priya. Priya é o feminino, né? E amada, querida. E o que é Beda? Que são... É diplomacia, Beda, diplomacia. Existem dois tipos de Beda. Uma é expressa através da grandeza de vários gestos e insinuações. E a outra é por repreender a menina indiretamente por meio das saquis. Deve ser o Nayaka, não a menina, né? É repreender o garoto por meio das saquis. E qual o significa de é, dana? É dar presente, caridade. Dana é a dar presente, né, de forma enganosa. Of ornaments, hum, é uma apresentação, né, no caso aqui, enganosa de ornamentos e outros presentes. Eu não conheço um exemplo sobre isso aqui, não. E nati, que é uma submissão. Nati significa cair aos pés da heroína, com toda a humildade. E o peksha, negligenciar. O peksha, indiferença, né, negligenciar, é o sentimento de aparentemente abandonar a moça quando todos os outros meios de acalmá-la, acalmar essa humana, se provam inúteis. Outros dizem que o peksha, essa negligência, refere a usar citações com significado duplo para satisfazer a moça. O que ocorre? O que significa a expressão Rasantara, a mudança de pensamentos? Rasantara é a criação repentina de medo na mente da moça, né, por palavras ou por outra ocorrência natural. Existem dois tipos de Rasantara, dessa mudança, desculpa, dessa criação de medo. Aquela que ocorre por si mesma e aquela que é criada pela inteligência aguda do herói. Aqui está um exemplo da mudança de mente que ocorre de forma espontânea. Certa vez, Krishna, incapaz de satisfazer, de acalmar a raiva de Bhadra, que é uma das meninas, ele fez o seguinte: de repente, existiu o som de um trovão, né? Bhadra estava com raiva, Krishna tentando acalmá-la. Aí, de repente, eu ouvi um som de um trovão que assustou Bhadra tanto que ela correu e abraçou Krishna, que estava sentada ali em frente a ela. Então, como a gente fala aqui, né, que sempre que Vrindavan, né, todo esse ambiente, essa atmosfera sempre conspira para o encontro dos dois. Então, o trovão também é um ser, né, as nuvens são seres. Então, quando viram que a coisa estava ali, esse trovão ajuda a eles dois se encontrarem. No caso aqui, Bhadra, não foi Radharani. Aqui está um exemplo de acalmar humana por um plano inteligente. Certa vez, Radhika estava profundamente
absorto nessa raiva ciumenta, digamos assim. Krishna, ele é supremamente lúdico por natureza, viu que ele não poderia acalmá-la por nenhum outro método. Então ele bolou um truque assim encantador. Ele pessoalmente fez uma guirlanda belíssima de flores, né, claro, e colocou no pescoço de Srimati Ji, de Radharani. Ela, com raiva, pegou essa guirlanda, tirou do seu pescoço e atirou, né? E pelo arranjo da providência, ela caiu em Krishna. Ele imediatamente, né, assim, mexeu nos seus olhos e fez uma face como ele estivesse assim machucado, como tivesse machucado ele. Começou a esfregar os olhos. Ele machucou. Sentou-se ali na esquina de um local, olhando assim para baixo, deprimido. Vendo isso, Radharani ficou ansiosa, ficou inquieta. E ela ali tocou nos ombros de Krishna com as suas duas mãos. Então, Krishna riu e abraçou ela. Assim. Então, Krishna sempre tem um truque, ele está sempre querendo, né, acabar com essa situação. Existe essa situação, depois ela surge de novo. Tem várias histórias assim. Existem outros meios de acalmar esse mana. Goswami diz que, além destes métodos, o mana das Vrada Gopis pode ser acalmado em lugares e ocasiões especiais e com o som da murali, mesmo sem usar palavras doces e assim por diante. Talvez o próprio Krishna, quando ele toca a flauta, acalma. As meninas ficam mais calminhas. Né? Às vezes aqui, né, o amado, a amada ali está com raiva, ele compõe uma música para ela, vai tocar. Ela fica realmente bem. A mente mais tranquila pode ser pacificada sem muito esforço, enquanto esse mana moderado requer um esforço extra. Agora, quando ele é Durjaya Mana, está enraizado, é muito difícil de você acabar com esse ciúme, essa raivinha, ciúme. As golpes usam várias formas de castigar Krishna quando elas estão em mana. Por exemplo, Vama, que é é, de novo, as golpes usam várias formas de castigar Krishna quando ele está em mana. Por exemplo, Vama, a não gratidão, quando age de forma desfavorável. Durlila Shiromani, a joia dos malandrinhos. Kitavaraja, o rei dos enganadores. Kalashrestha, o malévolo supremo. Mahadurta, o rufião extremamente malandro. Katora, esses são os nomes que elas falam para Krishna, né? Cruel, coração duro. Nirlaja, sem vergonha. Atidurlalita, extremamente difícil de satisfazer. Eu acho que são os nomes que ela. É. Gopikamuka, aquele que corre é, cheio de prazer em relação às gopis. Ramanichura, que rouba a castidade das gopis. Gopidharma Nachaka, aquele que estraga os princípios religiosos e a castidade das gopis. Gopa Sadhui Virampaka, aquele que faz troça da castidade das gopis. Kamukeshwara, o senhor da luxúria. Gartmira, aquele que põe outros na escuridão da ilusão. Chama aquele que tem uma compreensão escura
que põe os outros também na escuridão da ilusão. Vastachora, aquele que rouba as roupas dos golpes. Govardhana, o Patyaka Taskara, aquele que rouba a castidade das golpes nas colinas de Govardhana. Então, na verdade, aqui, né, elas usam vários nomes de Krishna, né, falando mal dele. Assim. O que é Prema Vaititia? Prema Vaititia refere-se às dores da saudade, profundas dores da saudade. Quando a moça sente, mesmo quando ela está muito perto do Nayaka, né? E é a sua natureza intrínseca, é redundante, a sua natureza de prema no seu estado mais elevado. Esta característica excelentíssima resulta num tipo de agitação mental, de um sentimento de desabrigo, que cria a ilusão de estar separado de Krishna. E este estado que não é natural é chamado de Vaititia, como a gente falou uma vez da abelha. Né? Tem outra história também que, após a Batalha do Cupido, né? Radha está junto com Krishna, então os dois estão muito suados. E quando Radharani olha para Krishna, né, o corpo de Krishna é como um ébano, né, aquela cor, um negrusco brilhante. Então ela vê ela refletida ali no corpo dele, devido ao suor, torna como se fosse um espelho. E quando ela vê Krishna, ela vê ela mesma. Então ela fica agoniada, cadê Krishna? Cadê Krishna? Não consegue ver, né? Como se fosse, ele fica como se fosse um espelho de mármore negro. E Krishna fica, não, mas eu estou aqui. Como é que você não me vê? Né? Então, esse Prema Retiti é uma dessas emoções que causa também a vinda de Mahaprabhu, né? A forma de Mahaprabhu, que ele fica cada vez espantado com esses sentimentos dela e ele não entende isso. Vijay, o que é Pravasa? Pravasa é o obstáculo entre esses amantes quando eles estão juntos, quando têm sido juntos e agora se separam. Tanto porque eles moram em países diferentes, ou vilas diferentes, ou por causa da diferença de sentimento, ou ainda porque eles estão em lugares diferentes. Em Pravasa, a pessoa experimenta todos os, aquelas transformações de Sringararasa, exceto júbilo, orgulho, loucura e timidez. Existem dois tipos de pravasa, aqueles que são intencionais e que não são pré-planejados, ou que surgem por força das circunstâncias. Aí ele fala assim, qual é o pravasa intencional? O pravasa intencional ocorre quando o Nayaka, o herói, vai embora por alguma responsabilidade, alguma obrigação. Por sua própria natureza, Krishna é obrigado tem uma obrigação pelos seus bhaktas. Por exemplo, o mover e o não mover da diva de Vrindavan, né? Os Pandavas, Shrutadeva e Mithila, né? Para dar, que dão a ele, desculpa, para dar-lhes felicidade plena e boas instruções e para satisfazer os seus desejos. Né? Ou seja, está dando exemplos aqui que Krishna ele tem essa obrigação, digamos assim, né, pelos seus bhaktas. Fala aqui dos Pandavas, dos seres de Vrindavan e assim por diante. Em Vrindavan. Pravasa tem outras duas divisões ainda. Uma é sair do seu campo de visão e a outra
ir para um lugar distante, sudura. Existem 3 tipos de sudura pravasa, ou seja, ir para um lugar distante. Esses 3 tipos de pravasa correspondem às 3 fases do tempo: passado, presente e futuro. Durante Sudura Pravasa, o herói e a heroína trocam mensagens. Durnagari, embora Durnagari. Tem uma canção que fala assim, uma canção folclórica. Como é longe, e a minha amada está muito longe. E o Pravasa, que não é intencional? Este Pravasa é o Sudura Pravasa causado pela subordinação aos outros ou por circunstâncias que estão além do seu controle. Existem vários tipos de subordinação, classificados como divya, adivya e divyadivya. Divyadvya. Duia? Divyadvya, ok. Os 10 estados que ocorrem nesse pravasa são você ficar com insônia, pensativo, ansiedade, emagrecer, ficar com os membros enegrecidos, inclusive da face, com a face dos membros enegrecidos, falar de forma incoerente, ficar doente, enlouquecido, confuso e ansiar pela morte, que são coisas bem parecidas com os outros que a gente viu. E Vipralamba, nessa saudade causada por Pravasa, esses 10 estados se manifestam mesmo em Krishna. Meu querido Vijaya, embora vários estados apareçam como anubhavas em diferentes tipos distintos de prema, eu não mencionei todos eles. Em geral, todos os estados aparecem como efeitos das gradações de prema, começando com Sneha, e se desenvolvendo como Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava, até Mahabhava. Contudo, o estado de Mohana, que é um estado ímpar, que eu já expliquei, manifesta somente em Radhika. Alguns dos atores do Rasa Shastra aceitaram Vipralamba como relacionado à compaixão, como uma divisão separada. Mas eu não expliquei esse rasa separadamente, porque isso é outro tipo de pravasa. Enquanto Vijaya estava contemplando as instruções de Guru Goswami sobre Vipralamba, ele começou a pensar: Vipralamba Rasa não é um fenômeno independente ou um rasa auto-perfeito, assim. Ele simplesmente promove e nutre os humores de Samboga do encontro. Já que a diva está presa nesse mundo, tais dores dessa separação manifestam de uma forma especial. E isto, em última análise, favorece o seu prazer no encontro. Contudo, no rasa transcendental, o bhava, o sentimento de vivo para lava, existe eternamente, né? Até um certo ponto. De fato, a variedade de passatempos espirituais não pode ser invocada, né, hum, até seu limite máximo sem Vipralambha. E aqui acaba esse capítulo, né, de Sringararasa, Swarupa e Vipralambha. Então, segunda-feira que vem, se o todo amoroso permitir, entraremos no capítulo 38, intitulado Sringararasa, a gente vai continuar esse tema, Mukha Sambhoga e Ashta Kaliya Lila. Então, vamos ficando por aqui. Bastante coisas para pensar e para meditar. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu que agradeço. Jai Shri Radhe. Gratidão, Prabhu. Radhe, Radhe, Hare Radhe. Krishna. Obrigada, Priarupa. Jai Shri Radhe.